Bom dia, meus irmãos. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente, né? E ansiosos, né, para que tudo isso passe e a gente possa retornar às nossas atividades normais, né? Nessa manhã eu trago um texto no livro de Jó para compartilhar com os irmãos e vou pedir que os irmãos então abram as suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 35, onde Eliú, né, escreve aqui uma mensagem, né, ele fala a Jó, e tem como título, né, que Deus não ouve os aflitos, porque estes não têm fé. O momento é de aflição, né? Tudo bem, agora com a pandemia a gente tem o aumento dessa aflição, mas os dias, né, nós sabemos que a tendência é que isso se agrave, até pelo cumprimento da palavra de Deus, que nós não sabemos quando se cumprirá, mas ela se cumprirá, é a certeza, né? E a aflição muitas vezes nos tira, né, do centro e acaba nos levando para situações onde nós nos afastamos de Deus, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Eu vou estar pegando aqui o versículo 12 e 13 somente, depois vamos usar uma outra referência. Enquanto os irmãos abrem aqui, a gente vai estar orando, pedindo a direção de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, louvado, engrandecido seja, Deus, o Teu santo nome para todo sempre, Pai. Que o Teu poder, a Tua glória, Deus, esteja sobre nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo, Deus, fale aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. A Tua voz, ó Deus, que emana dos altos céus, ó Pai, diretamente aos nossos corações, para nortear, ó Deus, os nossos passos. Assim, ó Deus, rogamos a Ti a Tua grande misericórdia sobre as nossas vidas, por sermos, ó Deus, pecadores e reconhecemos, ó Deus, que necessitamos, ó Pai, da Tua misericórdia e do Teu perdão. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Então, irmãos, quando Eliú fala a Jó, Jó também passava, né, isso é largamente conhecido, né, Jó passava por situações onde qualquer um de nós não desejaria de forma alguma nem passar perto, né, das aflições que Jó passava. Mas aí ele chama aqui dizendo que Deus não ouve os aflitos porque isso não tem fé. É muito comum, né, a gente, quando está num momento de aflição, de desespero, a gente tentar, né, usar das nossas próprias forças, né, e a gente corre o risco de acabar se esquecendo de buscar a Deus. E quando nós não buscamos a Deus, isso mostra o quão pequena é a nossa fé, quão limitado nós somos, né? E lá no versículo 12, né, me chamou bastante atenção, 12 e 13, por isso eu escolhi para estar compartilhando com os irmãos. Ele diz: clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus, né? A característica nossa. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles, o Todo-Poderoso. Né? Clamar a Deus é uma necessidade nossa, né? Nós vamos encontrar aqui em vários textos da Bíblia onde Deus mostra para nós que nós devemos clamar a Ele, clamar por socorro, né? Clamar por ajuda. Mas não é de qualquer forma que nós devemos fazer esse clamor, né? Esse clamor aqui ele chama atenção que quando gritos vazios, né, eles são vazios, Deus não ouve, né? E creio eu que quando ele fala isso, ele está falando de pessoas que não têm isso profundamente no seu coração, né? Não entrega, né, esse clamor a Deus verdadeiramente, que é o que nós devemos fazer, né? E eu venho refletindo nesse texto e, né, hoje a gente ouve muito, vê aí
né, nas redes sociais, precisamos fazer um clamor, né? Mas que clamor é esse? Como devemos clamar, né? O que nós precisamos ter para clamar a Deus, para que Deus nos ouça, né? Já que nós encontramos aqui uma referência dizendo que Deus não ouve clamores que sejam vazios, né? E outro dia, eu lendo um outro texto, fazendo um estudo, né, eu encontrei, e aí eu vou pedir aos irmãos para dar uma corridinha lá atrás, um livro de crônicas, Primeira Crônicas, né, logo no início, no capítulo 4, Primeira Crônicas, capítulo 4, né, eu comecei a ler aqui o livro de crônicas, eu até gosto, né, dessa coisa da genealogia, né, dos descendentes, apesar de ter alguns nomes que são parecidos, às vezes a gente acha que é um, mas acaba sendo outro, né, até porque não tinha, as pessoas não tinham muito, né, não tinha ajuda hoje da internet para escolher os nomes e tudo mais, né, e os nomes, né, eram muito mais escolhidos por situações do que qualquer outra coisa, né. E aí é nome, aí a gente vai lendo e, de certa forma, por mais que você tenha um certo interesse, isso acaba sendo um pouco cansativo, né? E aí, quando eu cheguei lá pelo capítulo 4, né, no versículo 10, né, o autor aqui, né, que faz a crônica, ele dá uma pausa para se referir, né, a Jabes, né, que descende, né, de Judá, e ele dá uma pausa, né, filho de irmã de esse, os filhos daquele, né, e por aí segue. E aí vamos ler aqui o versículo 10, quando diz assim, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Esse é a fala que ele diz para Deus aqui, Jabes, né? No versículo anterior, ele diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, né? Por sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz, né? É comum, né? As dores para dar à luz, é natural, né? Mas ele recebeu esse nome por conta disso, né? Porque com dores a mãe dele o teve. Certamente eram muitas dores, né? Eu poderia ter esse nome de Jabes. Segundo minha mãe, eu nasci por meio de muitas dores, né? Mas a forma como Jabes, né, invoca a Deus, né, é algo que nos chama a atenção. E que, quando eu li isso aqui, eu fui lá em Jó, né, tem alguns textos que ficam, né, na nossa memória. Eu fui lá procurar porque há um tempo atrás eu estava meditando sobre exatamente como clamar a Deus. E encontrei, né, esse texto aqui em Crônicas que fechou aqui para mim, né, quando Jabes vai dizer, né, tomara. Essas duas palavras, né, é uma interjeição, né, que pode exclamar admiração, pode também exclamar aí espanto, né, mas acredito eu aqui que seja admiração a quem ele estava se referindo, que era Deus, né? Esse tomara, né, ele tem o sinônimo de Oxalá, né, que está relacionado a algo ao prover de Deus, né, a algo que você deseja profundamente, né? E você deseja profundamente de quem? De Deus. Então você tem aí uma admiração, né? E você tem também um desejo, né, profundo de que aquilo ali aconteça, né? E isso me marcou dessa forma, porque
olhando para Jabes, você vai ver alguém que olha para Deus e admira, né, a grandiosidade de Deus. E após admirar a grandiosidade de Deus, ele deposita, ele espera, né, algo de Deus. E aí ele diz, né, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E qual é o resultado disso? A gente vai ver no finalzinho do versículo, né? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus ouviu a Jabes. O coração de Jabes não era vazio, não estava aflito, ele estava esperançoso, né? Ele admirou a Deus e depositou a Deus, né, toda a sua confiança. E Deus lhe respondeu. Irmãos, esse é o texto que eu queria compartilhar com vocês e dizer que, para mim, né, para você, é o que Deus deseja de nós. Nós temos que admirá-lo, né, contemplá-lo, né, adorá-lo e depositar a Ele todas as nossas confianças, né, todos os nossos desejos, sejam quais forem eles, né? Nós temos que depositar a quem pode fazer alguma coisa por nós. Mesmo que estejamos vivendo passando por momentos difíceis, sejam eles quais forem, né? Não adianta nós fazermos força sozinhos, porque nós temos onde depositar essa esperança, né? E é nele que nós devemos fazer isso. Ok, irmãos? Que essa palavra abençoe a vida de vocês, assim como tem abençoado a minha, tem falado ao meu coração e tem me ensinado, né? Para que quando a gente vai pedir a Deus, nós temos que estar com o coração cheio, né? Não adianta estar com o coração vazio, porque Deus, Ele ouve, né? Isso é uma coisa que a gente aprende lá atrás, né? Quando se fala de coração, né? Que Deus está dentro do nosso coração, né? Que quando a gente peca, o nosso coração fica escuro, a gente ouve lá desde, né, da nossa infância, né? Nas classes iniciais, e Deus, Ele ouve o nosso coração porque Ele está dentro do nosso coração, né? Ele está aqui. Então nós temos que, né, estar cheios do Espírito, cheios de confiança. Um grande abraço a todos vocês, espero vê-los logo, né? Todos aqueles que ainda não se sentem seguros, não estão em condições ainda de estar, né, na igreja, que a gente tenha muita calma nesse momento, né? E lembrar que igreja, né, somos nós, né? O templo está lá, nos aguardando, mas enquanto nós não podemos estar no templo, nós continuamos como igreja, né? Nós somos colunas da igreja e por isso, né, devemos assim nos apresentar a Deus. Ok? Uma rápida oração agora para a gente finalizar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, a Deus, porque a Tua palavra é viva e verdadeira, Senhor. Ela fala aos nossos corações, ela toca nos nossos corações, ó Deus. Te agradecemos por essa palavra, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, a todos os irmãos que estão ouvindo essa palavra, ó Deus, que o Teu Espírito Santo também, ó Deus, possa falar ao coração deles, segundo a Tua vontade, segundo, ó Deus, o Teu querer. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.